Olá! Esse vídeo faz parte do eixo temático Organizações, Negócios e Inovação do 14º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento Design e apresenta os conceitos principais do artigo Design Pendular, Relações entre o Design e o Estágio de Maturidade do Ciclo de Vida da Indústria. Eu sou Márcia Bergman, doutora em Design, e esse estudo foi elaborado com a coautoria do Dr. Cláudio Magalhães, da PUC-Rio. Se indústrias são suscetíveis ao amadurecimento e às implicações que esse processo provoca, busca-se identificar como é o design nessas circunstâncias. Por um lado, assume-se que o design em indústrias maduras reflete as condições nas quais ele acontece. Mas, por outro lado, admite-se que ele também seja capaz de influenciar essas indústrias ao atuar estrategicamente de modo orientado para o futuro, à medida que elas se transformam e amadurecem. São exemplos de indústrias maduras a automobilística, a têxtil, a de mobiliário, a de eletrodomésticos, a aeronáutica, a farmacêutica, entre outras. Para pesquisar o tema, optou-se por uma abordagem integrativa, na qual se realizou revisão bibliográfica em gestão do design, em design estratégico e em gestão de negócios. O estudo proporcionou a sistematização do conhecimento ao elaborar um quadro de referências sobre a relação entre design e indústria madura e ao propor 5 paradigmas da maturidade da indústria. Também possibilitou conceituar o design nessas circunstâncias a partir de uma analogia com a lógica previsível de deslocamentos de um pêndulo. E, nesta apresentação, é priorizada a síntese do estudo ao abordar essa lógica pendular. Sendo assim, conceitua-se o design pendular por meio da articulação entre duas forças limitadoras e uma força capacitadora do design associadas respectivamente aos 5 paradigmas do estágio de maturidade do ciclo de vida da indústria e ao contexto ampliado do design em indústrias maduras. O design pendular se manifesta por meio de duas variantes. A primeira delas é descrita como design pendular tipo 1 e se submete a tais paradigmas. De modo complementar, a segunda variante configura o design pendular tipo 2 e admite um contexto dinâmico. Essa estrutura vai ficar mais evidente ao visualizar a figura. Conforme exposto nessa figura, que vai ser consolidada à medida que os elementos forem apresentados, pode-se ver que o design pendular tipo 1 atua com foco na revitalização da oferta com a finalidade de exaurir o potencial de mercado. Ele mantém a elaboração criativa restrita aos paradigmas da indústria madura, isto é, reprodução de padrões, previsibilidade, linearidade, estabilidade e inovação incremental. Assim, as alternativas de design são condicionadas por duas forças limitadoras e suas respectivas componentes. A primeira força limitadora é o design dominante, que é uma estratégia relacionada à padronização das soluções de design sustentada por uma espécie de consenso entre fabricantes e compradores que empreendem esforços orientados para a manutenção de aspectos tecnológicos e socioculturais estabelecidos anteriormente. O design dominante atua no nível operacional, no qual prevalece um padrão de tecnologia e de significado vinculado às possibilidades de sistemas modulares e de plataformas de montagem. E como um pêndulo, o design dominante oscila de modo previsível entre as suas duas componentes. De um lado, a comoditização e melhorias em processos, e do outro lado, a diferenciação e inovações incrementais em produtos. Já a segunda força limitadora do design pendular tipo 1 é a cristalização do monitoramento da obsolescência. Diferentemente da anterior, ela opera no nível estratégico do design e denota a tendência da lógica pendular negligenciar mudanças que acontecem no ambiente externo à indústria madura. Essa força limitadora também se manifesta por meio de duas componentes. A primeira é a resistência inercial para romper com práticas habituais e projetar possibilidades que extrapolem o entorno do design dominante.
Já a segunda componente é a ausência de leitura do ambiente externo para apoiar a alteração do estado de inércia em contextos dinâmicos. Note que as duas componentes da cristalização do monitoramento da obsolescência são interdependentes e não favorecem a construção de conhecimento para aplicação em projetos futuros, mas não são consideradas como uma espécie de inaptidão intrínseca, pois estariam associadas à noção de permanência. Ao contrário, elas são percebidas como incapacidades temporárias, visto que podem ser revertidas por meio do design pendular do tipo 2. Logo, a alteração da lógica pendular se dá em decorrência da segunda variante do design pendular e da compreensão de que continuar a operar em um contexto controlado é uma percepção falaciosa da realidade, já que a mudança se instala mesmo sobre premissas de um projeto limitadas, com foco em projetos operacionais e de curto prazo. Consequentemente, no nível estratégico, o design pendular tipo 2 é apresentado como um modo do design responder aos valores mutáveis da contemporaneidade no presente e preparar indústrias maduras para o futuro, o que inclui resistir à obsolescência ou propor novas opções. Essa variante questiona os paradigmas da indústria madura e busca conhecimento em contexto dinâmico, apoiado por noções como rejeição e/ou criação de padrões, imprevisibilidade, complexidade, instabilidade e inovação radical. Para atuar nesse escopo mais amplo e flexível, a segunda variante se apoia em uma força capacitadora identificada com a habilidade de liderança do design em processos de inovação. Ela estimula a geração de conhecimento e de aprendizagem para identificar, especular, imaginar, propor e tangibilizar novas relações entre produção e consumo em indústrias maduras. 3 componentes fundamentam essa força capacitadora. A primeira é a transdisciplinaridade apoiada na cocriação por meio de redes colaborativas. A segunda é a multidimensionalidade sustentada por inovação simultânea em aspectos tecnológicos e culturais. E a terceira é a criatividade associada à geração de ideias baseadas na acumulação de conhecimentos endógenos e exógenos e não na repetição de padrões conhecidos. Conjuntamente, a força capacitadora do design pendular tipo 2 e suas componentes potencializam a inovação em indústrias maduras ao considerar o risco da obsolescência como possibilidades estratégicas não exploradas pelo design pendular tipo 1. Contudo, cumpre destacar que o compromisso de apresentar alternativas justificáveis faz com que o escopo de atuação da segunda variante permaneça circunscrito ao espaço dos movimentos pendulares, devido à importância dos ativos adquiridos pelas indústrias maduras ao longo de suas trajetórias de sucesso, sejam ativos tangíveis como plantas e maquinários ou ativos intangíveis como reputação e modalidades de propriedade industrial. O estudo apontou para um panorama no qual o design pendular é capaz de promover a resistência à obsolescência tanto no nível operacional quanto no nível estratégico, ao atualizar a oferta da indústria e ao proporcionar conhecimento para a geração de alternativas que extrapolem os paradigmas da maturidade, respectivamente. Em termos ideais, não há um dilema. Existe apenas a atuação do design simultaneamente em 2 níveis de gestão. Porém, se ocorrer o protagonismo do design operacional em detrimento do estratégico, torna-se necessário considerar os riscos de o design contribuir para uma visão determinista do ciclo de vida da indústria e, em decorrência disso, pelo seu próprio valor questionado. Ratifico que essa apresentação é uma síntese do estudo e deixo o convite para você ler o trabalho completo nos anais do Congresso. Muito obrigada!